Olá, sejam bem-vindos à live sobre saúde mental, com o tema O Mundo Pede por Mais Saúde, que visa tratar de um dos assuntos mais importantes da humanidade, a saúde do corpo, a saúde da mente. Meu nome é Luciana Trigo, sou psicóloga, membro da Escola Pós-Haitiana Frederico Navarro e coordenadora de desenvolvimento humano da Cianf. Estou aqui hoje para iniciar essa live com uma breve apresentação sobre o debate. Bom, a Cianf, junto a Estácio de Nova Friburgo, traz esse tema não só pela extrema relevância para o mundo atual, mas também em função das duas instituições terem uma responsabilidade também social acerca desse assunto, né? É um assunto que tem tido maior destaque nos últimos tempos, principalmente pelo fato de impactar todas as áreas da vida. Então, quando a gente pensa em saúde, tudo que a gente pensa na vida, né, envolve saúde. Desde a própria saúde, também a educação, a política, o trabalho, as relações, as relações familiares, o social, a cultura. Então, tudo isso envolve saúde, que tem a ver com a nossa capacidade de entrega e de envolvimento. Vocês poderiam estar se perguntando, mas por que a Cianf está se propondo a falar sobre esse tema? Então, a gente tem como propósito, ao longo aí desses 104 anos que a Cianf tem, de participar do processo de desenvolvimento econômico aqui do município de Nova Friburgo. Não existe processo econômico andando sozinho, né? Pessoas saudáveis geram resultados saudáveis. Então, a Cianf tem protagonizado aí desde 2017 eventos acerca de saúde mental. Pela primeira vez, né, um evento como esse, um debate de uma forma mais livre, mais dinâmica, justamente para a gente ampliar cada vez mais essa discussão, sobretudo com o olhar aqui, né, para o município, olhando também para as quase 1.600 empresas que a gente tem associadas, principalmente nesse momento da história, onde a gente pode e deve atuar profissionalmente a partir das emoções. É isso mesmo. Então, a Cianf tem, que sempre teve, né, um olhar muito mais voltado para o desenvolvimento das coisas, né, da cidade, da agricultura, do comércio, da indústria. Hoje a gente também tem um olhar para o aspecto emocional e estrutural do indivíduo, porque somos nós, indivíduos, que movemos, né, as coisas. Então, a gente quer, sim, de alguma forma, participar desse movimento. Então, a gente acredita que debates como esse possibilitam uma conscientização. Com a pandemia, acentuou muito o processo de ansiedade desenfreada, muita depressão, justamente porque a sociedade que estava no momento, né, extremamente acelerada, precisou em algum momento pisar no freio, e com isso todas as consequências que se tem, né, quando a gente faz um movimento de pisar no freio, né, um movimento forçado. Então nos forçou a olhar para dentro, para o ritmo de dentro. Mas será que a gente está preparado, né? Quem estava preparado para olhar forçadamente o ritmo de dentro? Então, a gente precisa olhar para a saúde urgentemente, nos diversos meios. Então, é um convite, empresário, olhe mais para a saúde. É isso que vai garantir saúde financeira. Escolas, universidades, olhem mais para a saúde, porque é isso que vai garantir profissionais de qualidade para o nosso futuro. Então, não é sobre combate também, isso eu queria colocar, né? Não é sobre o combate à ansiedade ou à depressão, porque é esperado do nosso organismo um movimento de contração e de expansão. A respiração, né, o fato da gente poder respirar é a prova viva de que a gente se abre e a gente se fecha o tempo todo. A grande verdade é que a gente perde a oportunidade de olhar para esse estado ansioso, né, como uma manifestação desse corpo, né, dessa natureza, que dá sinais de emoções e sentimentos o tempo inteiro. E quando a gente não olha para as emoções e para os sentimentos, isso gera muito acúmulo, isso gera um adoecimento em todos os aspectos da vida. Então, a gente tem um desafio hoje com esse debate, quebrar esse tabu sobre saúde mental, falar realmente disso. E vamos fazer isso com profissionais experientes e conectados a esse assunto. Então, agradecer a presença da Brenda, psicóloga e coordenadora do curso geral de psicologia daqui da cidade, a Lilian Black, que é psicóloga e professora, também daqui da Estácio, o Aldo, que é psicólogo e consultor comercial da Estácio,
A Clarissa, que é psicóloga e também membro da escola pós-Rechiana Frederico Navarro, e o Arthur, que está representando o Conselho Regional de Psicologia. Então, assim, antes de passar para o Aldo, a gente vai assistir um vídeo da Estácio, um vídeo introdutório. Eu também queria agradecer ao diretor Roosevelt Conci, ao presidente Júlio Cordeiro, a parceria com a Estácio, em nome aí do diretor Adilson Samora, e também o Conselho Regional de Psicologia, representado aqui pelo Arthur Cardoso, que estão, de certa forma, oportunizando esse encontro. Então, muito obrigada aí a todos vocês. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pela participação de todos que estão aqui. E o que é um debate sem os nossos queridos convidados, não é mesmo? E a gente fez uma seleção maravilhosa aqui. Então é com muito prazer que eu chamo primeiro a Brenda, a nossa querida coordenadora do curso de Psicologia, doutora em Psicologia, especialista em saúde mental na infância e adolescência. Brenda, muito obrigado pela sua participação, por estar disponível para estar aqui conosco. Na sequência, eu gostaria de chamar aqui o Arthur Júnior, membro do Conselho de Psicologia e também do Conselho Regional Plenário, né? Eixo de Políticas sobre Álcool e Drogas, mestrando em Saúde Coletiva, pós-graduando em Gestão em Saúde Mental, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas do... Aí eu não vou saber dizer, Arthur, dessa pessoa difícil aí. O currículo da pessoa é grande, aí dá uma complicada em quem está apresentando. Gostaria de convidar aqui também, por gentileza, a psicóloga Clarice Fairuz, nossa querida terapêutica reichiana, professora de yoga, atua como terapeuta didata na formação da Escola Pós-Reichiana Frederico Navarro, no Rio de Janeiro. Obrigado pela presença, professora Clarissa. Obrigada. E por último, mas não menos importante, a nossa querida Lilian Black, psicóloga coordenadora adjunta do curso de Psicologia da Estácio e especialista aí também em saúde mental. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Conseguimos reunir aqui um time de peso, de pessoas de diversas abordagens diferentes, que a psicologia ela é muito ampla. Então, a gente foi pescando cada profissional de uma área para que a gente consiga fazer com que esse debate seja muito enriquecedor. E eu gostaria já de começar, ao invés de fazer uma pergunta para os nossos convidados, uma pergunta para você que está nos assistindo. O tema dessa live é Saúde Mental, o mundo pede por mais saúde. Conta pra gente o que vocês entendem. Por que o mundo pede por mais saúde? O que vocês entendem dessa frase? Compartilha aqui. Bota aí nos comentários que eu vou ir comentando, vou trazendo para a gente debatendo e também para os nossos convidados irem comentando as percepções de vocês, tá bom? E aí, quando a gente pensa saúde mental, o mundo pede por mais saúde, eu acho que a primeira pergunta, e talvez uma das mais complexas que vem afinal de contas, o que é saúde mental? A gente ouve dizer que em Setembro Amarelo se fala muito sobre saúde mental, a gente viu que janeiro foi um mês sobre saúde mental, mas afinal de contas, o que é isso? Professora Brenda, começa contando para a gente aí o que a senhora acha que é isso, por favor. Gente, super obrigada pelo convite, estar aqui é um prazer, estar com esses colegas que são excepcionais, fonte assim de um deleite, né? A gente poder ouvir, trocar com pessoas com tanta capacidade, tanta experiência. A saúde mental, ela é um aspecto interessante, né? Porque ela
ela atravessa a vida de todos nós, a gente pensa nela, especialmente quando ela não está lá. É muito coisa de psicólogo isso, né? A gente sempre está falando do problema de saúde mental. A gente fala quando a saúde mental falha. A gente pensa quando alguma coisa dá errado. Isso é uma das coisas que a psicologia faz. A gente tenta resolver um problema. Mas as definições, elas precisam ser afirmativas, né? A gente não consegue produzir um conhecimento sobre alguma coisa que não é. A saúde mental, a depressão é a não saúde mental, a ansiedade é a não saúde mental. Então, quem é essa bendita dessa saúde mental, né? Eu gosto de uma definição muito ampla que eu aprendi na graduação ainda, né? A gente não vai comentar quantos anos atrás, mas essa definição ela passa pela capacidade de amar e trabalhar. É uma definição simples, né? Ser capaz de amar e trabalhar. Mas é muito difícil, porque ser capaz de amar fala de todas as nossas relações afetivas, fala do nosso encontro familiar, fala da nossa relação com os nossos amigos, com a nossa comunidade, com as pessoas do nosso trabalho, porque o amor, nesse caso, não é um amor romântico, né? Vamos lembrar que Romeu e Julieta é uma história de tragédia. O amor é esse nosso investimento nas relações. Então, ele não é uma coisa tão simples e não é um encontro com a outra metade da laranja. É um investimento em cada uma dessas relações, né? Em estar aqui, em se preocupar com as outras pessoas e construir relações mais profundas, mais sólidas entre nós e algumas pessoas, né? E essa capacidade de trabalhar, além da formação, além de exercer um ofício, além de um trabalho que me dê proventos para estar no meio social com qualidade de vida, fala da minha relação com a sociedade como um todo, como a sociedade se organiza. Então, indo lá na Organização Mundial de Saúde, que dá as definições mais amplas porque tem que atender a muitas culturas, a gente fala que a saúde mental se refere a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve habilidades pessoais, consegue lidar com o estresse da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para a sociedade. Em relação às crianças e aos adolescentes, né, onde eu tenho aí uma formação mais específica, a gente vai pensar que é tudo aquilo que possibilita a participação de uma criança na sociedade. Então, a saúde mental fala da própria consistência, né, da organização de um sujeito, que está em condições de estar em relações com outros sujeitos. Em relação com o seu trabalho, eu muitas vezes falo quando eu estou com adolescentes ou famílias de adolescentes, que essa definição sobre amar e trabalhar, ela parece muito de adulto, né? Mas qual é o trabalho de um adolescente? É aprender, é se relacionar, é entender coisas, é estar na escola, é estar na vida social, lidando com todos os conflitos, né, da construção identitária da adolescência. Qual é o trabalho de uma pessoa além do seu trabalho, né? Então, tem todo o trabalho doméstico que não tem remuneração, tem todo o trabalho nas instituições que a gente participa, sejam instituições esportivas, instituições religiosas. É tudo aquilo em que eu aplico a minha energia e faço alguma coisa. Então, essa nossa definição aí, que é a que eu mais gosto, né, de saúde mental, como a capacidade de amar e trabalhar, fala de um quase inalcançável. A Organização Mundial de Saúde também trabalha com os ideais, né? Está colocado ali, a definição de saúde é a plena não sei o que das quantas. Pleno é sempre um pouco difícil de alcançar. Especialmente, né, graduações longínquas implicam em dor no joelho, já tem aqui um negócio de uma coluna, então pleno é muito difícil. Mas trabalhar com a ideia de tornar as nossas atividades o mais próximo possível disso, né? Da gente ter relações em que é possível amar e que a gente consegue se dedicar a trabalhar em todos esses aspectos, que é lógico que nem todo mundo vai estar em todos os lugares, mas aonde a gente se coloca, que esse trabalho seja um trabalho implicado, que eu vou lá e eu faço realmente o meu trabalho, eu estou realmente nadando na minha piscina, rezando na minha igreja, atrás do meu balcão, gerenciando a minha empresa. E eu acho que passa um pouco por aí.
por todos os atributos que contribuem para que essa condição exista. Muito obrigado, professora Brenda. Uma pergunta, como vocês podem ver, né, aparentemente simples, mas com uma resposta bem ampla, né? Aqui nos comentários, a Josane disse: ter saúde mental é a base para os demais aspectos relacionados à saúde como um todo. Arthur, é isso mesmo? O que você acha? Boa noite para todos, para todas. Né? Antes de comentar qualquer coisa aqui, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer o convite. Né? Como vocês falaram aí no início, né? É um time de peso e eu estou aqui extremamente envergonhado, né? De estar aqui diante de pessoas tão experientes, né? Tão reconhecidas na área. Então, só tenho a agradecer. Agradecer também ao CRP, que me indicou, agradecer a Estácio, né? É incrível poder voltar a Estácio. Não sei se as pessoas sabem, mas me formei na Estácio, né, em psicologia, me formei lá em Petrópolis, né? Então é um prazer poder voltar, né? Não em Petrópolis, mas estou aqui em Nova Friburgo, que é do lado, né? Então fico muito feliz. Bom, essa pergunta por si só, ela já poderia aqui resumir, poderia ter um evento só para falar dessa pergunta, né? O que é saúde mental? É complexo, porque saúde mental é um termo bastante polissêmico, né? Assim como todos os conceitos do mundo, né? É carregada aí de ideologia, de valoração, depende aí muito de quem está falando, né? Depende muito aí de qual lugar essa pessoa está falando, né? Quais são seus atravessamentos históricos, culturais, sociais e tudo mais, né? É muito difícil chegar num denominador comum, né? Acerca do que é saúde mental. A professora Brenda trouxe aí uma perspectiva, né? E ela falou um negócio interessante, que ela falou acerca do ideal, né? O ideal da OMS, né? O ideal aí que a Organização Mundial de Saúde trabalha, né? E eu tenho um pouquinho de problema, né? Eu fico um pouco desconfortável com essa noção da OMS, que termina por ser a noção amplamente divulgada, pelo fato dela ser muito individualista, né? Pelo fato dela jogar essa noção, essa responsabilidade toda para cima do sujeito, né? Saúde mental parece que se tornou uma espécie de estado, né? Uma espécie de ideal, né? Como a professora Brenda falou, né? Você tem saúde mental ou você não tem saúde mental, né? É uma ideia muito parecida com aquele ideal estoico, né? De felicidade lá na Grécia clássica, né? Os estoicos pregavam aí a felicidade como um ideal absoluto, máximo, né? E que você deveria chegar até ele através de virtudes pessoais. Tudo que não fosse virtudes pessoais, né? Seriam aí atrapalhos para esse ideal de felicidade. E a saúde mental hoje, né? Na atualidade, parece que virou um correlato desse ideal estoico de felicidade, né? A gente busca saúde mental, como se fosse esse estado que a gente fosse atingir em algum momento, né? Um estado que ninguém define muito bem o que é, mas sabe-se que a gente precisa ter, né? E também tem as virtudes que a gente precisa ter para alcançar esse estado, né? Virtudes muito faladas por nós, enquanto psicólogos e psicólogas, né? Hoje em dia é muito falado de, por exemplo, autoaceitação, autoconhecimento, né? Sempre tem aí palavras que esses prefixos auto, né? Quando não são palavras com prefixo auto, são expressões que dizem coisas parecidas, como, por exemplo, resiliência, né? Uma característica que as pessoas precisam ter para alcançar esse estado aí de saúde mental, né? E eu acho isso bastante problemático, porque é um ideal, como eu disse, pouco factível, né? A professora Brenda falou aí de um estado pleno, né? Algumas pessoas falam de completo bem-estar, né? E isso é difícil demais. O brasileiro médio, por exemplo, né? Quando ele está em completo bem-estar,
É impossível a gente acordar de manhã no Brasil e chegar até o final da noite, na hora da gente dormir, sem ter passado por nenhuma atribulação, né? Sem ter passado por nenhum problema, sem nenhum alvoroço, sem se questionar acerca de um monte de coisas, né? O ideal estoico de felicidade pregava uma certa tranquilidade, aquilo que os gregos gostavam de chamar de paz de espírito, e parece que saúde mental virou essa paz de espírito. A gente se torna muito intolerante aí a qualquer coisa que seja desagradável, tristeza, ansiedade, mal-estar, né, e tudo mais. Enfim, a professora Brenda falou que a gente precisa definir as coisas de maneira afirmativa, né? Então também não vou ficar aqui só dizendo o que não é, né, ou o que eu fico desconfortável. Eu, particularmente, enquanto um estudante aí de saúde coletiva, eu fico muito confortável em pensar em saúde mental como um campo, né? Como uma área de atuação, né? Um campo de estudo, de ações, representados aí por uma rede de atuação profissional inter e multidisciplinar, né? Fortalecido por políticas públicas que buscam estimular dignidade, justiça, direitos humanos para todos e para todas, né? Não só para quem está em sofrimento. Então, bom, é um pouco por aí. Obrigado pela resposta, Arthur. E muito bacana, né, que a gente já começa esse debate com uma pergunta que traz respostas bem diferentes, e eu acho isso muito legal, porque o objetivo desse debate não é trazer nenhuma verdade absoluta, porque ela não existe. É realmente a gente promover a reflexão em cima das respostas que cada profissional vai ter em cima da ótica que ele estuda, que ele acredita, e aí cabe a você que está nos ouvindo ver qual é a ótica que você mais se identifica, e caso queira aprofundar os estudos, a gente está aqui citando diversas maneiras, né? Eu quero dar uma boa noite para todos que deram boa noite aqui no chat, o pessoal está bem participativo, muito obrigado por isso. Lembrando que eu deixei uma pergunta no ar aí sobre o tema da nossa live, que é saúde mental, o mundo pede por mais saúde. Digam para a gente aí o que vocês entendem dessa frase. Algumas pessoas já colocaram e eu vou deixar para falar as respostas todas juntas. E eu queria dar uma boa noite mais que especial para minha mãe, Leda Frei, que está assistindo a live. Mãe, te amo, aproveitar aí. E, gente, nós estamos falando sobre saúde mental. E sempre que alguém fala de saúde mental, é normal, né? Normal, associarem a loucura. Essa associação tem sentido? A ausência de saúde mental quer dizer que a pessoa está louca? Conta pra gente, professora Lilian. Boa noite. Eu queria também agradecer o convite para participar, né, dessa live com profissionais tão maravilhosos, né, tão admiráveis. Muito obrigada, né? E acho importante promover esse espaço de debate sobre a saúde mental, porque a gente tem falado muito dela, né? Mas é aquilo que o Arthur falou, né? A gente não pode pegar o conceito de saúde mental somente como algo individual, né? Porque o conceito de saúde ele é biopsicossocial, né? Tem uma parte orgânica aí que conta da saúde, né? Que acho que a participante Josane tinha lembrado para a gente acima no comentário, aqui no chat nosso, né? O Carlos traz saúde mental estar em harmonia com o seu propósito de vida, também aqui no chat, né? E, então, tem a parte biopsicossocial. Queria lembrar, né, nessa pergunta, uma coisa importante, que o conceito de loucura ele vem tendo conotações diferentes ao longo da história, né? Mas sempre, né, depois de Grécia Antiga, ele começou a ter uma conotação negativa por diferentes motivos. Na nossa sociedade pós aí Revolução Industrial, a loucura ela ganha, né, uma conotação negativa por ser considerada uma ausência de razão, que passou a ser algo muito importante na sociedade, né? Ter razão, né, para trabalhar, né? A Europa ali, né, da Revolução Industrial pregava isso, né, saúde, higienização das cidades, ciência, razão, e consideravam que a pessoa louca, então esse nome loucura foi apropriado pelo conceito de doença mental,
que seria a pessoa que não pode trabalhar, que não consegue organizar o seu amor, que não pertence à sociedade da forma como é esperada, né? E essa associação é muito perigosa. O Arthur já abriu para a gente, né, esse convite, a gente vê como isso pode ser perigoso. Por quê? Você não ter saúde mental, você está em sofrimento mental, eu prefiro esse termo do que a doença mental, a loucura em si, envolve várias coisas, envolve também a questão, além da saúde orgânica que eu falei, a questão social, né? O Arthur levantou como a gente vai ter equilíbrio e saúde mental num contexto de um país onde as pessoas estão passando fome, onde uma pessoa é assassinada brutalmente, né? Vocês viram agora recentemente a notícia do rapaz que foi assassinado no quiosque, onde as pessoas estão vivendo uma situação de caos social. Então, a gente precisa entender, e está tudo bem, que cuidar da nossa saúde mental não é só um fenômeno individual, que sim, todos nós somos um pouco loucos, porque nós temos dentro da gente paixões, nós temos dentro da gente arte, nós temos dentro da gente impulsos, pulsões, que obviamente a gente vai equilibrando, vai buscando equilíbrio, que eu acho que era isso que a Brenda estava falando, né? Vamos buscando esse equilíbrio para participar da vida, mas não podemos deixar a nossa loucura morrer. Porque essa saúde mental que às vezes a gente escuta na mídia como uma plenitude silenciosa, é essa sim que nos adoece. É o equilíbrio entre poder participar da vida e saber que a nossa loucura é o tempero de tudo, né? A nossa arte. Você vê aqui que eu sempre coloco um fundo de live bem assim, cheio de coisas, para a gente lembrar de todas as emoções que precisam, né? Tá dentro da gente, de todas as cores, de toda a arte. Então, esse equilíbrio precisa estar vivo para que a gente tenha saúde física e mental, e não tem problema a gente associar a saúde mental à loucura. A gente só não pode ficar doente fisicamente e doente também de um mundo que cada vez mais vem tirando o direito, né, dos cidadãos e não pensando nisso, né? Investimento em saúde mental é investimento em política pública de acesso à saúde, educação, moradia. Isso a OMS fala também. Então, acho que dei uma resumida aqui. Esse é um assunto que daria, Aldo, poderíamos ficar horas aqui, mas eu acho que consegui passar bem um pouquinho dessa provocação que a gente está aí, só convidando vocês, né, que estão nos assistindo, a pensar a tua saúde mental como um todo e não se culpabilizar se nesse momento de pandemia você está, né, e pós-pandemia, eu nem sei mais onde nós estamos na pandemia, né? Você está se sentindo um pouco deslocado, um pouco, né, com um pouco de dificuldade de se adaptar às coisas, é que a gente tem passado por diversas situações que mexem mesmo com a gente. Professora Lilian, muito obrigado pela sua resposta. É bacana que as respostas elas estão se complementando, mesmo sendo com óticas diferentes, né? Eu adorei esses divertidamente aí atrás. Depois você me diz onde você comprou, porque sugestão de filme aí, né? Maravilhoso, que brinca muito com essa ideia de saúde mental, de o que tem dentro da nossa cabeça, né? Um filme didático que, particularmente, eu sou muito fã desse filme. E, pessoal, eu queria fazer uma pergunta agora aqui para quem está nos assistindo. Eu estou acompanhando aqui no chat para vocês responderem ao vivo aí. Quem faz terapia? Quem vai ao psicólogo, à psicóloga? Respondam aí para a gente. Ó, os psicólogos já estão levantando a mão ali que eles fazem. Eu também faço. Vamos lá, pessoal. Quem está nos ouvindo aí que faz terapia? Seja online, seja presencial... Ninguém está respondendo, devo me preocupar com isso, pessoal. Será que ninguém está fazendo terapia? Vamos ver o que o pessoal está falando. Porque a minha próxima pergunta ela tem um pouco de sentido em relação a isso. Ó, a Luciana Borges diz que ela faz terapia. A Bruna disse que queria fazer, mas falta verba. Bruna, eu já vou falar sobre isso aí daqui a pouquinho com você, que eu vou te dar uma dica que talvez você não saiba. A Vanessa Rodrigues faz terapia. Então, e aí agora vem a pergunta que eu faço para os nossos queridos convidados. Em novembro de 2021, a CNN divulgou o resultado de uma pesquisa que indicou que 60% dos brasileiros que fazem terapia iniciaram durante a pandemia. Querida
convidada Larissa, por que ocorreu esse aumento expressivo na busca de uma ajuda especializada durante a pandemia? Primeiramente, boa noite, né, a todos que estão aqui, a todas as pessoas que estão assistindo. Agradecer o convite de compartilhar. Eu sou terapeuta haitiana e, às vezes, o pensamento haitiano fica muito afastado da psicologia, né, e dos outros acadêmicos. Isso me entristece bastante, particularmente, porque eu acho que tanta gente pode trocar, eu acho que não existe saber melhor, técnica melhor, eu acho que também tem a ver como você se sente em relação às informações, né? Eu bebo do Reich, mas eu também bebo de todos os outros que, às vezes, enfim, estão ali, não estão no mesmo pensamento, né, que o Reich. Eu vou começar respondendo essa pergunta pegando um gancho na resposta da professora Brenda, falando do trabalho do psicólogo, né, uma problemática do trabalho do psicólogo, que a gente só está aqui para resolver conflito. E isso aparece muito na clínica, né? Às vezes é uma reclamação, mas, nossa, eu só estou aqui para falar de problema. Como já foi bem colocado, a pandemia ela forçou a gente a acelerar, a pisar no freio, né? E ter que olhar para dentro, né? Isso é uma coisa subjetiva, mas a pandemia também trouxe coisas objetivas, perdas, né? Não só a perda de pessoas, mas esse contato muito com o sentimento de medo, né? Medo da morte, medo de perder o emprego, medo de perder pessoas queridas. Então, assim, mobilizou as pessoas, de certa forma, para elas se preocuparem com coisas que, às vezes, na vida corrida a gente não se preocupa, né? A gente tem muitas formas de não entrar em contato com o que a gente está sentindo. E quando a gente é chamado a parar, né, enfim, obrigatoriamente, muita coisa surge daí. Então, assim, eu sou a favor de uma terapia preventiva. Eu acho que a gente pode trabalhar assim, de forma preventiva, né? O Reich, inclusive, propõe muito isso. Não só de terapia, mas da gente poder estar nesse lugar, porque o saber psi, ele é um saber que entra em muitas áreas, não é um saber puro. Então, ele está muito no senso comum. A gente está o tempo inteiro falando de emoção, de sensação, né? A gente não está falando de lei, de uma norma. Então, isso atravessa todos os corpos. E é muito importante a gente poder trazer um pouco disso na área educacional, né? Com as crianças, com as gestantes que atravessam muito medo, com as pessoas em situação de risco, com as minorias. Então, assim, a pandemia ela forçou esse lugar para olhar para dentro. E existe, sim, ainda uma cultura da gente só buscar ajuda quando a gente está precisando, e precisando muito, né? E às vezes, muito um questionamento é assim, nossa, por que eu não procurei terapia antes? Lá na escola Frederico Navarro, a gente fez um trabalho de escuta sensível, que era acolher as pessoas em situação de risco, né, podendo fazer uma escuta, e o que foi muito interessante é que o tema pandemia não apareceu tanto, a pessoa não ficou tão fixada em falar das questões da pandemia. Apareceram outras questões, dores muito profundas, relações de trabalho, né, questionamentos sobre a vida, família, né? A pandemia forçou, às vezes, um convívio também mais intenso com pessoas que a gente não tinha muito convívio, então as relações ficaram um pouco mais intensas, a solidão, né? E principalmente o medo e a tristeza, né? Então, levou também as pessoas a terem que olhar um pouco mais para como elas estão se sentindo em relação ao todo, e muitos questionamentos também. Mas eu sou muito a favor de uma terapia preventiva, né? Assim, qualquer trabalho que se propõe a uma transformação mais profunda não é só para apagar incêndio, não é só para tratar sintoma, não é para entrar como uma coisa coadjuvante a medicamento, né? É muito mais do que isso. Até para a pessoa também poder se sentir florescendo no trabalho terapêutico, e não só padecendo. Eu acho que isso é muito importante também. Muito obrigado pela resposta, Clarissa. A Juliana botou aqui no chat. Hoje, muitas pessoas cuidam da saúde mental se fechando em suas bolhas sociais. Isso é muito preocupante, né? Porque as pessoas realmente, ao invés de falarem sobre os seus problemas, ao invés de procurar uma
uma busca especializada, né, elas acabam se fechando ou buscando meios alternativos. Pessoal, veio uma pergunta coringa aqui, eu falei que eu ia fazer isso, eu falei com os palestrantes, eu falei, gente, durante o debate vai vir pergunta na minha cabeça, eu vou fazer. E aí eu queria fazer, inclusive, para o Arthur, pegadinha aí, Arthur, que está representando aqui o CRP, então eu acho que é válido e é uma dúvida até que eu, como profissional, algumas vezes já tive. E falando sobre terapia e procurar o psicólogo, nós sabemos que a busca por terapia sofre muito preconceito desde a sua existência. Desde que a psicologia, as pessoas têm essa resistência em buscar uma procura especializada. E surfando um pouco nessa onda dessa procura, surgiram os coachings de relacionamento, que têm esse olhar de ajudar as pessoas numa melhoria da sua vida, que é diferente de procurar um profissional de psicologia. Arthur, conta pra gente aí um pouquinho essa diferença, qual é a visão do conselho em relação a isso. Fala pra gente, por favor. Caraca, hein, Aldo? Bom, a diferença não precisa aqui de grandes explicações, não. Diploma, né, estudo, especialização, né, experiência, cuidado, afeto e um monte de coisas, né? Essa onda aí do coach, né, na verdade é apenas um novo nome que se dá para uma tendência já bastante antiga, né? O sociólogo Zygmunt Bauman, lá em 98, quando escreveu Modernidade Líquida, né, ele já falava aí de uma tendência de pessoas que se colocavam em um determinado lugar, né, na expectativa de orientarem pessoas em os mais diversos aspectos da vida, né? Pessoas aí que orientam, né? O Bauman vai falar em determinado momento de gurus, né? São os gurus do amor, né? São os gurus da prática trabalhista, né? São os gurus aí de uma série de coisas, né? E o coach, ele surge aí nessa onda, né? O coach, ele botaram apenas um nome aí bonitinho, um nome em inglês que sempre pega, né? E aí vem essa galera que muitas das vezes, né, não tem a menor especialização acerca daquilo que fala, não tem o menor cuidado, né? Vídeo aí, não sei se vocês ficaram sabendo, eu não estou muito por dentro da história não, né? Vi assim por alto, mas um caso recente de um coach que levou aí uma galera aí, não sei para onde aí, no meio da natureza, deu uma problemada danada aí. Eu não sei a profundidade da história, né? Mas, enfim, tem que ter muito cuidado com essa galera aí, viu? Porque não é uma galera que passou anos estudando sobre determinado assunto, né? E também tem um detalhe que a gente não pode perder de vista, né? A quem esse pessoal tá servindo, né? A quem esse discurso serve, né? São discursos aí que, na maior parte das vezes, miram em desempenho profissional, né, desempenho sexual, desempenho amoroso, desempenho no lazer, né? Já vi coach de leitura, né, coach que te auxilia aí a ler 83 livros por ano, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque esse discurso serve a um ideário, né? Um ideário que geralmente visa desempenho, né? Um ideário que objetifica o ser humano em todos os aspectos da vida, não só aspectos laborais, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Não sei se eu respondi, Aldo, mas com certeza. É por aí. Respondeu muito bem. A Juliana botou aqui no chat, ó, ao meu ver, o coach é um palestrante motivacional. Comigo não funciona. Quanto mais ouço o coach, mais eu fico desmotivada. E o Rafael complementou, ó, qualquer pessoa pode se auto-intitular como sendo qualificada para te ajudar. Falta critério por parte de quem se afirma e mais cuidado da parte de quem busca ajuda. Muito bom esse ponto que o Rafael trouxe, né? De que os coaches existem porque as pessoas procuram, né? Então as pessoas, elas somam um pouco esse preconceito com a terapia e acabam procurando qualquer ajuda. Pode falar. Aldo, desculpa te cortar, tá? Mas aproveitando esse gancho aí que você colocou, né?
Obviamente que existe um preconceito, sobretudo brasileiro, né, com a terapia e tudo mais, mas a gente não pode perder de vista também que a terapia no Brasil, né, a história da psicologia no Brasil, é uma história elitizada, né? Terapia por muito tempo foi coisa de rico, né? Foi coisa de quem tinha grana para pagar. Hoje em dia a coisa está sendo mais democratizada, né? E que bom por isso, né? Mas o que a gente pensa hoje, né? O que o brasileiro pensa hoje, o brasileiro e a brasileira pensam hoje, é fruto de toda uma cultura, de toda uma construção histórica e social, né? Então, assim, não é simplesmente um preconceito aleatório com a terapia, né? Qual o papel da psicologia nesse preconceito? Né? E aí o coach vem tentando aí tampar um buraco, né? Que de repente a gente mesmo criou, né? Então, só para tirar um pouco essa responsabilização sobre quem procura o coach, né? Quem procura ajuda, né? Aí vê quem pode ajudar, né? Quem diz que pode ajudar, né? E se a pessoa consegue arcar com essa despesa. Desculpa te cortar, tá? Nada, mas cortou muito bem. Adorei a reflexão e eu também vou aprender muita coisa aqui na live, gente. Os participantes aprendendo, eu aprendendo. Eu acho que esse é o barato, né? Da gente falar e vir uma outra percepção e a gente rever isso e tudo mais. E eu achei bem bacana também o que colocaram aqui no chat, né, complementando algumas pessoas que falaram sobre não ter condições financeiras de fazer a terapia, né, e tudo mais. E aí eu queria convidar para trazer uma novidade, eu não sei se a gente pode chamar de novidade assim, né, mas apresentar um serviço gratuito que a Universidade Estácio de Sá oferece, que é o atendimento à população. Todos os campos da Estácio que tem psicologia oferecem de forma gratuita o atendimento. Aí eu vou convidar a professora Brenda, por favor, para falar um pouquinho melhor sobre o serviço da SPA e também comentar sobre essa questão aí dos coaches. Obrigada, Aldo. Eu vi no comentário do chat uma das pessoas da nossa audiência comentando que deseja fazer terapia, mas que realmente é um serviço muitas vezes muito caro, né? A clínica particular, ela é, historicamente no Brasil, como disse o Arthur, um serviço elitizado e é um serviço, quando contratado entre privados, que é muito caro. Eu faço terapia, é caro. Mas não necessariamente, né? Existem instituições como as universidades, a Universidade Estácio de Sá, em Nova Friburgo, que tem o serviço de psicologia aplicada. Aqui em Friburgo, a gente pode localizar no próprio campus da Estácio o serviço, ou entrar em contato pelo e-mail, que é o SPA, Serviço de Psicologia Aplicada, né, a sigla, .friburgo@gmail.com. A gente trabalha com várias abordagens, né? A psicologia tem abordagens diferentes. Então, a gente tem atendimento individual, atendimento em grupo, a gente tem plantão de atendimento psicológico, muitas vezes, né? Nas situações de crise, quando as pessoas não sabem aonde recorrer, precisam de um acolhimento, nós temos plantões de acolhimento. Ao longo da pandemia, a gente não deixou de trabalhar, a gente continuou atendendo, a gente fez uma reestruturação do serviço para poder fazer o atendimento virtual, para as pessoas não deixarem de ter um serviço prestado à população. Esse serviço é inteiramente gratuito. O Aldo pode passar depois o telefone do Tacinho também, que é o nosso número institucional, e a população pode entrar em contato por e-mail e pedir atendimento. A gente tem um número de atendimentos possíveis, né? A gente tem algumas salas, um número de profissionais e o número de alunos em formação que estão em supervisão com outros profissionais com muita experiência. Então, a gente tem assim, uma porta aberta, né, para esse diálogo com a comunidade. E eu vou fazer um comentário sobre o coach. Eu me coço com o coach. Desculpa, gente, vou voltar no coach. Tem algo que o Arthur comentou que é muito importante, assim, como coordenadora do curso, como professora, né? A psicologia, ela é uma ciência das humanas, né? É uma ciência humana. Então, eu digo isso para os alunos, eu sou professora dos calouros, né? Quem entrar, vem comigo. A gente faz formação em psicologia com bumbum na cadeira. É isso. É estudando, é lendo, é ouvindo, é pesquisando, porque é uma ciência humana.
né? Nós somos uma das 13 profissões da saúde do Brasil, mas a formação nas ciências humanas ela é uma formação muito rica, muito ampla. A gente não vai só aprender a fazer uma técnica motivacional. A gente precisa entender todas as relações interpessoais, individuais, a formação social de um sujeito, para que a gente possa fazer uma intervenção cuidadosa. Certos processos, certos estímulos para uma pessoa que já não esteja com a sua saúde mental muito, né, muito bacana, e a gente não está num tempo de saúde mental bacana, usando uma expressão assim completamente vulgar, podem produzir um efeito de piora. Então, por exemplo, coisas muito preocupantes que a gente vê no mês, né, que a gente fala de prevenção ao suicídio. Certas chamadas motivacionais. Quando alguém está num nível de depressão tão profundo que a pessoa tem o risco de suicídio, seja por doença ou desespero social. Quando as pessoas entram em desespero, perdem tudo, elas podem se suicidar sem nunca ter ficado doentes. Porque o desespero produz esse tipo de reação. E aí, nesse momento, você vira para a pessoa e fala, se esforça. Gente, quem já quer se matar só consegue se esforçar nessa direção. Então, é muito, muito perigoso a gente sair fazendo chamada motivacional sem entender, sem ter essa formação sobre as questões humanas muito sólida. O curso de psicologia é um curso de 5 anos e não é à toa, 5 anos é pouco. A gente continua estudando pelo resto da vida. Então, eu queria chamar a atenção, né, para isso. E aí, como professora, vou aqui na minha referência, porque o Google está sempre na mão, que diz o código de ética do psicólogo, que é o nosso trabalho. Ele vai se basear no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano. Então, o produtivismo, né, essa ideia de que a gente tem que sempre conseguir fazer mais, eu sempre tenho que conseguir fazer melhor, o meu dia tem que render, não faz parte do código de ética do psicólogo. É todo um ideal, né, assim, uma prática diferente. A gente trabalha pela integridade, pela igualdade, pela dignidade das pessoas. E é por isso que a nossa formação é tão extensa e eu convido todos a vir conhecer aqui com a gente na Estácio. Perfeito, professora, perfeito. E é legal ressaltar, né, que o atendimento no SPA é feito pelos nossos alunos, porém com a supervisão do professor. Então, cumpre com toda essa questão do código de ética. Quem quiser, é só entrar em contato através desse número, é um WhatsApp, e aí é só mandar uma mensagem por lá, que aí a gente tem uma filinha de espera e vocês conseguem ser atendidos com ética, com segurança, sabendo que o que você falar ali vai ser trabalhado da forma correta, né? E aí, eu sempre digo, né? Eu fui fazer terapia já fazendo a faculdade de psicologia, porque eu me interessava muito pelo universo da psicologia. E eu acredito que tenham muitas pessoas que estão aqui assistindo a nossa live que se interessam por esse universo também, façam terapia da mesma forma, mas além de fazer terapia, talvez queiram estudar a fundo, como a professora Brenda trouxe, né? São 5 anos de faculdade, então às vezes as pessoas estão querendo trazer esse olhar, querer se aprofundar, e não só em psicologia, às vezes a pessoa está olhando a live e fala, poxa, isso aí está me lembrando, está me dando uma vontade de estudar, eu quero fazer uma engenharia, quero fazer uma medicina veterinária, que é um curso novo na Estácio de Friburgo, como é que eu faço? Como é que eu posso fazer? É só mandar uma mensagem para o meu telefone que vai aparecer aqui na tela. Estou me sentindo muito naqueles programas de auditório. Ligue para o número que está aparecendo aqui e fale comigo que vai poder rodar a roleta. E a Estácio está com uma campanha, gente, sensacional, onde durante os 6 primeiros meses nos cursos presenciais paga apenas R$ 299. É qualquer curso, pessoal, psicologia, administração, medicina veterinária, engenharia, os 6 primeiros meses, apenas R$ 299. E os cursos online, R$ 129 durante os 6 primeiros meses. Qualquer curso online, R$ 129 nos 6 primeiros meses. E depois, 60% de desconto, galera. 60% de desconto para todos os cursos. É só me mandar uma mensagem que eu explico direitinho. E o melhor, galera, associado à Cianf tem promoção, tem desconto especial. Então, quem é associado à Cianf
manda uma mensagem, fala que é da Cianf, que a gente conversa, que a gente ainda consegue ver descontos melhores, tá bom? Só mandar uma mensagem aí. E tá bom de jabá, né, pessoal? O pessoal quer estudar, quer saber de psicologia, mas também quer ver os nossos palestrantes falando e dando as opiniões. E aí, então, eu vou trazer uma pergunta aqui que todo mundo faz, que está sempre em alta, né? Não é à toa que a gente fala de Setembro Amarelo, a gente já associa a depressão. A professora Brenda já trouxe a ótica do suicídio. E vamos ver. Estudiosos afirmam que o mal do século não é o câncer, e sim a depressão. Um mal silencioso que atinge milhões de pessoas e pode levar ao suicídio. Vejam bem que pode levar, como a professora Brenda, às vezes a pessoa não está depressiva, a professora Brenda falou que a pessoa não está depressiva e comete suicídio. Ou a pessoa está depressiva e não comete, né? O que é a depressão? E quais medidas podem ser tomadas no dia a dia para que ocorra uma redução no número de casos? Vou convidar o nosso querido Arthur para responder essa pergunta aí, que ele estava já querendo responder já fazia um tempo. Ele falou, quero responder essa pergunta, que é a pergunta que eu gosto de falar. Professora Lilian, a senhora quer falar alguma coisa? Queria só fazer um comentário, mas podia ser depois para não interromper a pergunta. Mas, aproveitando que você veio falar, só lembrando aí o gancho que o Aldo estava falando dos nossos cursos, o Arthur, que hoje está representando o CRP, é ex-aluno da Estácio, eu sou ex-aluna da Estácio, então, assim, quem ainda está na dúvida, voltando, só terminando a filosofia sobre o jabá, na nossa região a gente tem excelentes profissionais da psicologia, grandes nomes que foram formados aqui, porque algumas pessoas às vezes têm aquele receio de estudar na universidade particular, né? Mas assim, na nossa região, né, no nosso conselho de psicologia, a gente sabe, né, Arthur, que grandes profissionais foram formados na Estácio. Era só isso que eu queria falar, esses 15 minutinhos, segundinhos. Beleza. Antes de responder, né? Baita pergunta. Só queria dizer que estou muito alinhado aqui com a fala da professora Brenda, né, acerca aí do coach, acerca do preparo, né, que a gente tem na psicologia. Né? Veja bem, a gente estuda aí durante 5 anos, estuda pra caramba, e ainda tem um monte de coisas que ficam fora da graduação, né, que a gente vai encontrar depois. Então, isso mostra a riqueza do universo que a gente aqui se compromete a trabalhar, né, a estudar e tudo mais. Né? Enfim, obrigado, viu, professora Brenda? Obrigado, professora Lilian. Aldo, olha, o que é a depressão, né? Eu acho que a depressão que esses especialistas aí falam, né, na sua provocação, pode ser resumida muito bem como uma categoria diagnóstica apenas, né? E assim como toda categoria diagnóstica, é um construto aí social, né, que busca representar uma série de expressões, né, uma série de fenômenos da existência humana, característicos da existência humana. É bom frisar isso, né? Porque, veja bem, quando a gente pega determinadas características da existência inerentes à vida humana, como, por exemplo, tristeza, independente da intensidade, né? Ansiedade, angústia, talvez insônia, dificuldade social, enfim, né? Quando a gente pega algumas dessas características, né, e transforma isso em um problema médico, né, transforma isso em uma categoria diagnóstica, né, em um vocabulário aí biomédico, um vocabulário psiquiátrico ou qualquer coisa do tipo, né, a gente transforma tudo isso, na verdade, em um fenômeno completamente desagradável, além de resumir experiências diversas, diferentes, singulares entre cada um e cada uma, né, em um molde, né, em um formato esse decidido, né, por pessoas que estão muito alheias a nós, que estamos em sofrimento. Né? Quem decide aí o que é depressão, Aldo, né, infelizmente não sou eu. Infelizmente é uma série aí
uma série de pessoas grandes, né, uma série de organizações, instituições, né, uma série de saberes instituídos e hegemônicos, né, eles dizem o que é depressão, e ao dizer o que é depressão, né, isso para mim é o mais importante, eles ignoram aí os motivos que levam a ao aparecimento desse fenômeno, né? Eles ignoram aí a sociedade que nos atravessa, a cultura que nos atravessa. Por quê? Porque resumem essa expressão, né, essa forma de sofrimento no indivíduo. E como é mais comumente falado desde os anos 80, né, resumem aí a processos neuroquímicos do indivíduo, o que não tem nada a ver com nada, o que nunca foi comprovado aí cientificamente, né, é apenas dito. Bom, para quem não sabe do que eu estou falando, né, a opinião popular, né, a hipótese aí popular, dita até em programas de televisão, é que a depressão é uma falta, né, uma atividade defeituosa de serotonina no cérebro, né? Só que isso nunca foi comprovado aí cientificamente. Mas, enfim, não concordo, né? Não sei quem são esses estudiosos aí, mas não concordo que o mal do século seja a depressão. Na minha concepção, o mal do século é a desigualdade social, e a desigualdade social causa uma série de problemas de diversas ordens, biológicos, culturais, psicológicos e tudo mais, né? Como evitar a depressão? Bom, bora fazer revolução, né, galera? Bora mudar uma série de aspectos que estão nos coordenando enquanto seres humanos produtivos na sociedade, né? A desigualdade social, o que acontece, né? Hoje, a distância que separa a pessoa mais rica do mundo da pessoa mais pobre do mundo, né? Essa distância nunca foi tão grande na história da humanidade, né? E cada vez mais quem está mais rico, quem é rico fica mais rico, né? Quem é pobre vai ficando mais pobre, e a vida de quem é mais pobre vai ficando mais difícil, né? As coisas vão ficando mais caras, o dinheiro vai ficando mais desvalorizado, né? A pressão no trabalho aumenta, a pressão no relacionamento aumenta, a pressão na faculdade aumenta, né? A pressão em um monte de lugares aumenta, e o indivíduo não é treinado, né? O indivíduo não é, de certa maneira, orientado a desenvolver armas, né? Desenvolver ferramentas para lidar com tudo isso. Porque simplesmente a culpa de tudo cai sobre a pobre da serotonina que está no cérebro dele, né? E que se lasque que você está com problema de aluguel, que se lasque que você está desempregado, que se lasque que você está trancado há 2 anos dentro de casa por causa de uma pandemia. Se você está passando o que você está passando, é porque o seu processo serotoninérgico, né, seu mecanismo serotoninérgico está defeituoso. E para isso existem aí soluções. Basta você buscar, né, basta você dar uma ligada ou ir ali na farmácia com uma receita e fica tudo certo, volta tudo para o lugar. E é isso. E a sociedade está muito bem, obrigado. Viu? É isso. Acho que eu falei demais, desculpa. Nada, Arthur. Eu fico até um pouco sem saber o que falar, porque o seu ponto de vista, ele, na minha concepção, está certíssimo, né? De que as pessoas às vezes ficam apontando para um lado, para o outro, mas o problema é muito maior do que parece, né? E Clarissa, você foi convocada no chat para comentar a resposta do Arthur, comentar o seu ponto de vista baseado na abordagem que você segue. Vamos ver se eu vou chegar aí à altura, né? Assim, eu acho que é muito importante, eu tenho um questionamento pessoal, né, metodológico também pessoal, acerca dos diagnósticos, né, dessa cristalização e desse aumento diagnóstico que fica pautando a subjetividade, né, exclui os aspectos sociais, históricos, econômicos que as pessoas vivem e cai numa lógica muito mecanicista e super racionalizada, né, de estar no mundo. Então, assim, existe também muita sobrenotificação de casos de depressão, inclusive em pessoas que não estão com depressão, que estão tristes, né? Que estão num processo de luto pesado, né? Luto por perdas, pessoas que estão em situações de angústia, porque isso, não tem emprego. A gente está vivendo num mundo muito caótico em vários aspectos.
Então, por mais que a ciência mecanicista, porque tem várias formas de fazer ciência, a gente também está fazendo aqui uma ciência, se esforce em trazer o aspecto exclusivo biológico, né, ao ponto de querer traçar marcadores biológicos no cérebro para poder comprovar que é falta de serotonina, a gente não vai excluir que a falta de serotonina ela tem multicausalidades. Não é uma relação de causa e efeito, né? Eu estou faltando aqui, eu vou resolver aqui. A coisa é muito mais complexa, né? E vai cair de novo num discurso neoliberal, num discurso meritocrático, de que você é o único responsável por estar sofrendo e cabe a você sair desse sofrimento. Isso traz uma prisão do corpo muito grande, porque, embora o Reich esteja muito conhecido pela lógica do corpo, ele também tem um trabalho todo desenvolvido nos aspectos políticos, né? Políticos e emocionais, como isso se relaciona? Isso não está separado. E cada vez mais que a gente separa, a gente fragmenta o indivíduo, né? Não leva ele a se questionar das coisas, só medicalizar ou trazer, né, essa coisa das ferramentas de coach, ou até só de bons hábitos. Vamos só fazer atividade física, meditação, e vamos seguir. Não vamos questionar tudo que está aí. Vamos deixar assim. Isso é muito preocupante, perigoso, e perpetua uma lógica perversa da sociedade, de manter o status quo, né? Então, o sofrimento psíquico é cada vez mais individualizado. Você tem, a cada momento da história, muitos diagnósticos, né? Assim, eu me perco, particularmente eu me perco. Só de ansiedade, a gente tem muitos diagnósticos de ansiedade, e às vezes a pessoa está passando por uma questão objetiva, né? Assim, e aí existe todo um impasse, né? Como a gente trabalha isso na clínica individual, né? Assim, porque os aspectos sociais aparecem, os aspectos sociais, os aspectos raciais, os aspectos de homofobia aparecem dentro da família, dentro de tudo, e como a gente vai acolher, ajudar a pessoa também a se apropriar do espaço dela, e fora do nosso trabalho clínico, como também a gente se posiciona na vida, né? Eu não sou de uma clínica neutra. Eu acho que não existe neutralidade quando se trata de ser humano. A gente está sempre dentro de um posicionamento político, né, ideológico, e isso vai também atravessar a clínica no tratamento da depressão, do burnout, dos transtornos de ansiedade, das insônias, de tudo aí, né, que está envolvido. E é isso, eu acho. Clarissa, sensacional, obrigado. Gente, a cada pessoa que começa a falar aqui, o nível de admiração pela pessoa aumenta, pela psicologia aumenta. Eu não sei se a galera que está assistindo aí, comentem aí, por favor, vamos enaltecer esses profissionais maravilhosos que estão nessa live. Coloquem aí, tá todo mundo falando, excelente fala da Clarissa, muita gente elogiou a fala do Arthur, da Lilian, da Brenda, tá sensacional, vocês assim estão maravilhosos, maravilhosos. Inclusive, eu quero deixar uma provocação aqui, pessoal. Infelizmente, né, a nossa live ela está se aproximando do fim. Eu vou levantar a última pergunta daqui a pouquinho, mas eu tinha preparado várias outras perguntas, pessoal, e o YouTube não ajudou a gente. Então, se você que está aí quer outra live, quer que a gente se reúna de novo e converse sobre o que ainda íamos falar, comenta aqui, que se a gente tiver um número bom de comentários, eu falo com a Cianf para a gente programar aí um segundo encontro aí para a gente conversar, tá? E eu vou levantar aqui a última pergunta, depois eu vou comentar também um pouquinho sobre o que o pessoal colocou, né, sobre o mundo pede por mais saúde. E a última pergunta, que é realmente uma pergunta muito importante, que é fundamental para todo mundo que está nos assistindo aqui, né? Que é o seguinte: caso alguém que esteja aqui na live constate que está passando por algum transtorno psicológico ou observe traços em algum colega, familiar, como deve proceder? E qual é a importância da rede de apoio nesse momento? Olha que legal, muito maneiro, né? Todo mundo dizendo que quer mais, isso não dá um gostinho, dá vontade de já marcar a próxima, né? Professora Lilian, eu vou convidar a senhora para responder essa última pergunta, e aí depois, se alguém quiser comentar, fique à vontade. Bem, caso, né, alguma pessoa esteja em sofrimento mental, né, como ela pode proceder, né? Ela
como a gente estava falando, é importante que ela busque ajuda profissional e que ela fortaleça, que ela possa fortalecer a rede de apoio dela, né? Essa pergunta tem um ponto muito importante, que a gente veio falando do social e do individual ao longo de toda essa live, né? Eu acho que a família, ela é a ponte, né, entre uma coisa e outra, o individual e o social, os amigos são a ponte. Então, com certeza, a rede de apoio é muito importante. Que me caiu a ficha nessas últimas semanas aí de janeiro, até ouvindo meus pacientes, né, que a gente tem hoje em dia ouvido muito cuide-se, cuide-se, como se a gente tivesse que individualmente ter uma resposta, como a Brenda falou lá no início da pergunta. Mas o ser humano é um animal social, por sobrevivência. Não temos como viver individualmente. Se eu jogar o Aldo lá na selva para disputar com o leãozinho, ele vai morrer. Ele precisa de uma estrutura social para estar vivo. Então, a vida, né, os laços afetivos, os laços sociais são fundamentais. Tinha uma pesquisa, eu não me lembro os autores, mas eu li uma pesquisa há uns anos atrás, que depois de todos os dados científicos, né, até que o Arthur estava expondo quando ele falou, concluía e falava assim na conclusão: a depressão é o rompimento dos laços de amor. Eu achei muito bonita essa conclusão, muito profunda, né? Então, assim, esses laços é importante a gente ter na nossa cabeça o quanto é fundamental para a gente a construção de laços sociais. Se eu percebo que alguém que eu gosto está precisando de ajuda, o primeiro passo é eu poder conversar com essa pessoa para saber como que, se ela se sente à vontade para procurar um profissional, o que ela está precisando naquele momento, né? Para aí poder também ajudá-la. Nem sempre a pessoa que está num sofrimento muito grande vai conseguir, naquele momento. Muitas pessoas me perguntam isso: o meu pai, a minha mãe, minha amiga tá mal, está com depressão, mas ela não quer ir fazer terapia agora, né? Existe um momento também que a gente consegue chegar para ajuda. Às vezes a gente está tão frágil que é difícil até pedir ajuda, né? E esse é um ponto bem crítico dessa busca por ajuda. Então, a gente vai ter que ouvir e ir ajudando as pessoas aos poucos, e podemos procurar aí os canais de ajuda. Não somente temos na Estácio, né, atendimento gratuito, mas também o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece atendimento, né? Então, vocês podem procurar o posto de saúde, os CAPs da cidade e pedirem aí ajuda, lembrando a você que está nos assistindo que não somente quando você ainda está em ponto, né, a ponto de buscar e conversar e fazer uma terapia, quanto para casos mais graves, o Sistema Único de Saúde, a nossa cidade, tem serviços que atendem também urgência e emergência nessas questões, a partir da porta de entrada do hospital. Brenda, me ajuda a complementar mais alguma coisa que eu tenho esquecido aqui nessa. Eu vejo pela própria clínica, né, e com toda a minha crítica que acompanha a fala da Clarice e a fala do Arthur sobre o diagnóstico da depressão, que existe muitas vezes um estado de sofrimento psíquico que é paralisante, né? Ele é um estado tal de sofrimento em que o sujeito não consegue muitas vezes buscar ajuda. Ele não consegue pedir ajuda, ele não consegue reconhecer, né? Eu trabalho com saúde mental na infância e adolescência há mais de 15 anos e a minha formação é no Instituto de Psiquiatria. E não tem jeito, né? Formação ali que passa por essa conversa com a psiquiatria, passa por essa conversa com o diagnóstico. E com todas as críticas e esse pensamento que a forma de sofrer é singular de cada sujeito, existe um estado de sofrimento tão intenso, tão grande, em que a pessoa não consegue sair da cama. Quando a gente tem um diagnóstico que o nome clínico, né, é depressão maior, a gente está falando depressão maior grave. Esse é o nome técnico dela. Tem uma sigla qualquer em algum lugar. A gente está falando de uma pessoa que não toma banho, que não come, que não se levanta da cama às vezes para ir ao banheiro.
esse nível de sofrimento subjetivo, de sofrimento de vida da pessoa, precisa da rede, precisa que alguém veja, precisa que alguém sinalize, que alguém peça ajuda, porque essa pessoa não vai conseguir pedir sozinha. E muitas vezes, por mais difícil que seja para quem está fazendo essa rede, para quem está sendo esse apoio, o início da melhora é muito difícil, é muito demorado. Ah, ele está melhorando, mas ainda não está bom. Sim, porque não é um band-aid, né? Não é assim, passei, fiz um curativo, ficou bom. É um processo de reorganização da vida. Então, quando a gente trabalha com pacientes que estão nesse nível de sofrimento, é interessante a gente pensar também que a rede de apoio precisa de apoio. Né? Eu trabalhava com grupos de atendimento a pais de crianças autistas. Porque diante de um diagnóstico, diante do sofrimento psíquico de uma criança, a família fica extremamente mobilizada, não sabe o que fazer, não sabe o que esperar. Então a gente precisava cuidar de quem cuida. E isso é muito importante. As pessoas que cuidam de idosos, gente, idoso passando por processo demencial na pandemia, isolado em casa, completamente sem os seus referenciais sociais. Quem está cuidando dessas pessoas precisa de apoio para entender o processo, para ter um lugar para dizer eu não aguento mais. É muito difícil, é muito difícil. E a gente precisa entender que as pessoas muitas vezes precisam das suas redes de apoio para continuar conduzindo a vida de alguma forma vivível, e que essas pessoas que são rede precisam de apoio no sentido muito do que a Clarissa trouxe, né? Que é um sentido preventivo, uma terapia preventiva, cuidar dessas pessoas que estão saudáveis, mas que também enfrentam um sofrimento muito grande. Então, a gente se colocar nesse circuito social, que é um circuito que não individualiza o sofrimento, mas que entende que são camadas e camadas sobrepostas, né? E que a gente tem que olhar para elas de uma forma cuidadosa. Eu acho que tem um livro do Boff que se chama Ética do Cuidado. Eu gosto muito desse livro porque ele diz que cuidar não é uma ação, é uma ética. É um cotidiano de ações, um cotidiano de pequenas ações. Isso é cuidado. Não é o band-aid, é o bom dia todo dia. Como você está? É mais na relação cotidiana do que na ação eventual. E eu acho que a gente precisa disso, as pessoas nesse estado pandêmico precisam disso e as redes de apoio também. Posso comentar uma coisinha? Sei que o horário tá... Eu não vou nem ousar dizer que não, porque assim, eu acho que todo mundo aqui vai ficar chateado, as pessoas que estão assistindo a gente, só peço para ser um pouquinho breve por causa do horário, mas fica à vontade. É rapidinho, tá, gente? Prometo. É porque antes desse momento agora, tanto a professora Lilian quanto a professora Brenda e a Clarissa falaram coisas incríveis. Eu diria, né, já que essa é a última pergunta, né, trazendo um pouquinho aqui da minha perspectiva já para encerrar, eu diria que a rede de apoio não complementa aí a terapia, né? Eu diria que a terapia complementa a rede de apoio. A rede de apoio é fundamental, né? Inclusive, muitas das condições, né? Muitas das condições de sofrimento, inclusive sofrimento grave, como a professora Brenda exemplificou, né? Algumas dessas expressões, né, não encontram morada, não encontram cuidado, né, não encontram aí nenhuma espécie de afeto dentro dessas redes em que a pessoa está inserida, né? E isso é uma condição que se agrava cada vez mais, né? Então, assim, por mais que a gente, enquanto aqui profissionais, né, enquanto psicólogos e psicólogas, façamos um trabalho efetivo, um trabalho ético e tudo mais, sem uma rede de apoio, né, sem mudar esse contexto em que a pessoa está inserido, né, sem uma intervenção sobre esse lugar, nosso trabalho acaba não ganhando aí tanto lugar, né, tanta eficácia, né? Então, acho que a gente aqui deveria, né, no mundo ideal, no mundo aristotélico, né, complementar a rede de apoio, né? A rede de apoio é completamente fundamental,
tanto para pessoas em sofrimento, né, quanto para as pessoas que cuidam de pessoas em sofrimento, quanto para nós que estamos aqui nesse lugar, né, de suposto saber, né? Então, era basicamente isso, né? Professoras, né, Clarissa, que prazer enorme, viu? Aldo também, muito prazer, viu? Clarissa, por gentileza, eu acho que essa pergunta, ela de fato abre uma ótica para cada um, né? Todo mundo fez um pouquinho o fechamento, então seria muito injusto não deixar com que você tivesse alguns minutinhos para falar também e se despedir do pessoal. Olha, é difícil colocar mais alguma coisa, porque eu acho que tudo foi muito completo, né? Quando a gente fala de rede de apoio, a gente está falando de afeto. E como a professora Lilian trouxe, né, o ser humano ele precisa de vínculo, né? Já, enfim, já foi mais que comprovado que não só assim, os cuidados, a sobrevivência é muito importante, né? A sobrevivência material é importante, sim. A gente não pode ficar tentando só tratar de sofrimento psíquico, uma pessoa que está passando fome, uma pessoa que está, enfim, todos os estados de violência, né? Assim, mas a rede de apoio ela é muito importante. Eu tenho uma abertura muito grande para, às vezes, familiares de pacientes meus que estão num estado muito grave, porque eles entram em ansiedade, não sabem o que fazer, e é difícil, né? Porque, enfim, tem um lugar da razão que não quer mais aquilo, fica cansado de lidar com aquilo, fica muito cansado, e a gente tem que acolher o cansaço, tem que acolher a culpa. Então, é muito importante, sim, como um trabalho preventivo, né? E não só, a gente sempre está emanando sinais de que tem alguma coisa que não está legal. O nosso corpo, ele tem uma sabedoria, né? De estar emanando, é porque a gente não escuta. A gente desenvolveu, assim, a gente usou a racionalidade como única via de acesso para dar solução aos problemas que a gente tem. Né? E a via do corpo ela é uma via que às vezes não apresenta assim, uma resposta tão linear, tão bem encaixada, mas ela mostra muito antes da coisa acontecer. Então, assim, quando a gente fala de preventivo, não é só buscar a terapia preventivamente, é a gente pensar em educação, a gente pensar em saúde, para que a coisa não estoure, né? Num lugar muito ruim, a gente fica aqui apagando o incêndio. Isso é pesado também para a saúde mental dos terapeutas, né? Contar com essa... Assim, é bom estar aqui porque também é uma rede de apoio conversar com vocês, né? Saber o que os outros profissionais estão sentindo, estão pensando, porque a gente também ficou bastante sobrecarregado, né? E a gente também estava vivendo nossos problemas pessoais aí. Então, isso também atravessou os nossos corpos, né? Então, isso é muito importante ser debatido também. E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Adorei conhecer vocês. Quero conhecer vocês extra isso. Obrigada, Aldo, aí, por motivar a live. Deixar a gente motivada a falar aí. É importante isso também. Gente, chega a ser engraçado porque já deu para perceber que eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? Então eu sempre tenho muito para falar. Eu, como aluno, os professores são um desastre, porque eu estou sempre perguntando, falando, e aqui eu estou assim, ó, babando, só ouvindo, só aprendendo. É maravilhoso, eu concordo com tudo que foi dito nos comentários, de como essa live está enriquecedora, como a gente está aprendendo, como as diversas óticas estão trazendo outras percepções. Então, assim, eu quero agradecer muito a Clarissa pela disponibilidade de estar aqui conosco, por todo o ensinamento. Arthur, muito obrigado, está vindo diretamente do Nordeste aqui conosco, né, Arthur? Então, muito obrigado pela disponibilidade. Professora Lilian, muito obrigado por tudo que você contribuiu, por todas as reflexões, todos os pensamentos. Obrigado mesmo. Professora Brenda, muito obrigado pela presença, por tudo que a senhora disse, por tudo. Certamente, eu e todo mundo que está assistindo aqui, a gente está saindo diferente de como entrou dessa live, porque vocês realmente trouxeram pontos que eu acho que muitas das pessoas não tinham pensado ainda, né? E, inclusive, o tema da live, né? Eu vou até fazer uma brincadeira com ele, que eu disse que depois eu iria comentar o que as pessoas colocaram, e eu não vou comentar. Eu vou deixar... Eu pedi pro pessoal, né? O tema da live é O Mundo Pede por Mais Saúde. E as pessoas comentaram. Eu vou deixar com que o que vocês escreveram aí seja reflexão para vocês. Pensem sobre isso que vocês escreveram, pensem por que isso acontece e como vocês podem mudar. E usem o que a gente aprendeu aqui na live, né? Eu quero agradecer muito a Luciana
por ter feito esse convite, por me permitir fazer parte desse evento maravilhoso. Obrigado à Cianf por toda essa estrutura. Obrigado pelo Estácio, por deixar eu estar aqui. E, gente, um beijão no coração de todos vocês. Luciana, te passo a palavra dessa live maravilhosa. Gente, eu estou impactada. Assim, muita gratidão por vocês, por cada um. Agradecer a Clarissa, ao Arthur, a Lília, a Brenda e o Aldo. A gente utilizou aqui, né, a ferramenta, o uso da palavra, da linguagem. Vocês tiveram um cuidado muito grande com isso, né? Acho que para a gente, né, que é profissional de saúde, psicólogo, a gente tem um cuidado muito grande, né, com o uso da palavra, da linguagem. Eu acho que vocês, enfim, conseguiram trazer, né, o assunto, que é um assunto tão complicado, tão difícil, né, de uma forma muito, muito respeitosa, né? Então, agradecer aí mais uma vez a vocês e fazer uma menção aqui novamente ao Aldo, que desde o início foi uma ponte aí entre a Cianf e a Estácio, né, que fez aí, oportunizou também, trazendo a professora Lília e a Brenda, ao diretor Rúsio Conci, ao presidente Júlio Cordeiro, ao diretor Adilson Samora, e ao Conselho Regional de Psicologia, na presença aqui do Arthur Cardoso. Então, mais uma vez, gente, muito obrigada. E posso fazer só um parênteses? Pode. Agradecer ao Carlos, nosso suporte. Não, ao Carlos. Que fez toda essa tecnologia que aparece hoje, porque eu, Clarissa, não sei fazer isso, entendeu? Então, assim, o Carlos está aí nos bastidores, porque também faz parte dessa live. O Carlos e a Anne também, que está aqui, né? Anne. Bem lembrado, Clarissa, com certeza. Obrigada, Carlos. Obrigada, Anne. E se for da vontade de todo mundo, se vocês também toparem, em algum momento a gente pode estar repetindo, né? Trazer algum outro tema, algum desmembramento aí desse tema, que acho que é bem importante. Por mim já está certo, porque depender da Estácio, pode contar com a gente. Por mim, eu já estou aqui mesmo, só chamar, estou por aí. Então, obrigada, gente. Boa noite. Valeu, gente. Se cuidem direitinho, viu? Cuidem-se nós todos. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação. Serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.